Existe vida após a morte? Esse é um tema intrigante e, ao mesmo tempo, complexo. Mas o que a Bíblia diz? Eu quero te dar uma perspectiva bíblica sobre a vida após a morte. Existe ou não existe? Fique comigo até o final, deixe seu like, compartilhe o link desse vídeo para abençoar outras pessoas, se inscreva no canal e também você agora pode se tornar membro do canal por apenas R$ 4,99. Isso ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho a outras pessoas e você pode fazer isso. Não deixe de compartilhar o link desse vídeo. Quando a gente olha para a Bíblia, há uma parábola lá em Lucas 16, a partir do versículo 19, que Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Lázaro, que por sinal é um nome muito bonito, a tradução do seu nome, o significado do nome de Lázaro é escolhido por Deus. Ele morre e vai para o seio de Abraão. O rico que viveu sua vida está no inferno, está sofrendo e ele pede para que Deus enviasse mensageiros à sua família para comunicar onde ele está e para que ninguém vá para ali. Então, o que a Bíblia mostra com essa parábola? Existem dois mundos após a vida. O mundo dos mortos, o inferno, e o mundo dos vivos, no paraíso. Jesus, quando está se dirigindo ao ladrão na cruz, que entendeu que Jesus era o Salvador do mundo, disse para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas eu quero explorar alguns textos com você, além desse. João 3,16, é um texto muito conhecido na Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse texto fala de uma promessa e fala da vida após a morte. Cristo morreu pelos nossos pecados para nos oferecer vida, porque quem está morto em pecado está separado de Deus. A morte é espiritual. O problema da morte após a vida não é um mundo onde você vai habitar. O problema é que a morte é morte espiritual. Por ser uma morte espiritual, ela é separação eterna de Deus. Por isso João 3 vai dizer que aquele que crê está salvo. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Outro texto que precisamos observar é Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse versículo de Romanos 6, 23 reforça a ideia de que há um futuro, uma vida eterna para quem está em Cristo. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Uma outra questão que a gente pode observar na questão da vida após a morte, e isso para o cristão tem que ser motivo de alegria e de esperança, é que a ressurreição existe. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo inteiro, ele vai tratar desse tema da ressurreição, porque havia muitas dúvidas. Mas eu quero me ater aos versículos 20 a 22. Apóstolo Paulo explicando a situação da ressurreição para os que estão em Cristo. Ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos que creem em Cristo serão vivificados nele. Então, há dois caminhos e há uma escolha. E essa escolha tem que ser feita agora, enquanto vivemos. Como este assunto da vida eterna ou vida após a morte é um assunto amplo, não dá para esgotar em um devocional, eu estou apenas te dando direções para que você possa observar o texto bíblico, e eu sugiro que você se aprofunde nesses textos para que você possa então ampliar o seu conhecimento e tirar dúvidas. O meu objetivo aqui é certificar a você que existe vida após a morte para quem está em Cristo, porque quem está em Cristo ressuscitará juntamente com ele. Então, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses é um outro capítulo que Paulo vai trabalhar esse tema. Por quê?
Os irmãos de Tessalônica tinham dúvidas sobre a questão da vida eterna, sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. São dois temas diferentes. Primeiro arrebatamento, depois volta de Cristo. São dois temas que tem que estudar na escatologia. Mas quando ele está falando do arrebatamento, em Tessalonicenses 4, de 3 a 18, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Esse texto é um texto de esperança, fala da ressurreição em Cristo, que é esperança para nós, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, ouvida a voz dos anjos e com trombetas de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo está explicando há uma ordem: quem morreu em Cristo, quem dorme em Cristo, ressuscitará primeiro para receber o corpo glorificado. Depois nós seremos arrebatados, encontraremos com Cristo nas nuvens, receberemos o corpo glorificado, que é o mesmo corpo com o qual Jesus se apresenta depois que ressuscita e se apresenta aos discípulos. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, vida eterna. Portanto, Paulo vai dizer: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, ressurreição, arrebatamento não deveria causar medo num cristão, deveria causar alegria, porque aí está a nossa viva esperança. Nós não viveremos aqui no mundo para sempre. A vida após a morte para quem está em Cristo, mas a condenação, tormento eterno para aqueles que não creram em Cristo. E eu quero mostrar a você que esse texto ele serve de consolo para quando a gente perde um parente, quando a gente está passando por um período de luto, alguém morreu e nós vamos ao sepultamento. Esse texto, se esse irmão que dorme no Senhor, ele estava em Cristo, nós podemos consolar e ser consolados com esta palavra de Tessalonicenses 4, versículo 18 a 22. E há, por último, o julgamento, que é a reunião da igreja com Deus. E a Bíblia fala disso, e aí Hebreus 9, 27 é um texto fundamental para compreendermos. Hebreus 9, 27 diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nesse juízo, nós, os que estamos em Cristo, não seremos julgados para condenação, mas para receber os galardões. Quem não está em Cristo receberá a condenação eterna e será lançado no lago de fogo e enxofre, onde é a segunda morte, que o crente não experimentará a segunda morte, porque vida eterna nos conduz direto à relação com Deus eternamente. Apocalipse 21, versículo 4, diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse versículo de Apocalipse nos pinta um quadro de muita esperança do nosso futuro. Além de esperança, ele nos traz certeza. Não haverá mais morte, tristeza ou dor, mas sim vida eterna na presença de Deus para sempre. Apóstolo Paulo, meio que fazendo um trocadilho na sua carta da alegria, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, ele diz: de ambos os lados estou em aperto. Ele está falando sobre a questão de ir e estar com Cristo ou ficar neste mundo. Ele diz: eu sei que ir e estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas ele diz: por amor a vós, eu prefiro ficar. Então Paulo sabia que não era hora dele partir. Ele ainda ficaria para completar a obra de Deus, a missão que Deus tinha dado a ele de pregar e plantar igrejas entre os gentios. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós não podemos deixar de pensar que a morte é um fato. E aí, eu muitas das vezes falo isso para quem eu discipulo, com quem eu caminho. Pare um dia e pense sobre a morte. Você vai morrer, seus parentes vão morrer, seus animais
de estimação vão morrer. Lógico que animal não tem espírito, né? Só corpo e alma, e não tem a ver com eternidade. Morreu, acabou. Mas o homem é formado de espírito, alma e corpo. Nós temos um corpo onde habita uma alma, e o espírito, que é a parte eterna, que vai a julgamento para receber galardões ou vida eterna ou condenação. Portanto, querido, esse assunto da morte não deve ser apenas olhado como uma especulação, não deveria causar dúvidas, muito menos medo em nós. Eu quero encorajar você a parar e pensar sobre a morte. Vá para um lugar silencioso, um local tranquilo. Eu gosto de olhar para o mar, e ali o mar é um momento bom numa caminhada você pensar sobre isso. A morte é certa, mas quem está em Cristo viverá para sempre. A fidelidade de Deus, o amor de Deus, nos traz essa esperança, essa confiança. Cristo matou a morte. Quando Jesus está na cruz, suas últimas palavras são tetelestai, está pago, está consumado. Jesus matou a morte, nos outorgando vida e vida plena, vida eterna, vida para sempre. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Se foi edificado com esse vídeo, compartilhe agora com 3 amigos, deixe o seu like, faça um comentário. Ficou alguma dúvida? Comente aqui, coloque sua dúvida e eu posso responder, e com alegria eu farei isso. Deus abençoe você, tenha sempre esperança, te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Um forte abraço, Deus te abençoe, tenha sempre esperança.